Ai, minha filha, chega mais perto da vovó. Puxa esse banquinho aqui para a beira do fogo, porque a história de hoje... Ai, essa história arrepia até a alma da gente. O vento tá soprando lá fora, mas o frio que a gente vai sentir agora não vem do tempo, não. Vem do medo, vem daquela aflição que gela o sangue. Imagina só, o som era só esse. Uma respiração ofegante, rasgada, daquelas que queimam o peito por dentro. Não era suspiro de amor, não, minha gente. Era o som do desespero. Clara estava sozinha, completamente sozinha no meio daquele mato fechado. E sabe como é a mata quando o sol decide ir embora, né? As sombras começam a crescer, parecem dedos longos e pretos querendo agarrar a gente pelos pés. O cheiro de terra úmida se misturava com o cheiro do medo que exalava da pele dela. Ela corria os olhos pelo chão, revirando folha seca, machucando as mãos nos espinhos. A pobrezinha estava caçando uma raiz, uma tal de raiz de sangue, que diziam que valia ouro na cidade. A necessidade, minha filha, a necessidade tem cara feia. Em casa, a despensa estava vazia e o desespero empurrou Clara para dentro daquela floresta proibida. Mas o mato não perdoa quem entra sem pedir licença. O vestido dela, um tecido simples de algodão florido, já estava todo enganchado nos galhos secos. Cada passo que ela dava, a mata puxava de volta. O barulho do tecido prendendo no espinho parecia um aviso, mas ela continuava. O suor descia frio pelas costas, colando a roupa no corpo, e o coração dela batia tão forte que parecia um tambor de festa no meio do silêncio. E que silêncio, meu Deus! Sabe aquele silêncio pesado? Aquele silêncio que parece que tem alguém te olhando? Pois é, o sol se pôs de vez. O céu ficou daquela cor de roxo machucado, anunciando que a escuridão ia tomar conta. Clara parou um instante para limpar o suor da testa, e foi aí que ela sentiu. Não foi um barulho, foi um arrepio. Aquele arrepio que sobe da base da coluna e vai até a nuca, deixando os pelinhos do braço tudo em pé. O instinto de bicho que a gente tem gritando dentro da cabeça. Corre, menina! Ela prendeu a respiração, o peito doendo. Um estalo de galho seco, bem atrás dela. Não era vento. Vento não pisa pesado. Vento não quebra galho grosso. Clara arregalou os olhos, mas não teve coragem de virar o pescoço. O pavor travou as pernas dela no chão, como se a terra tivesse engolido seus pés. Ela sentiu uma presença, algo grande, algo forte, espreitando na sombra, só esperando o momento do bote. Ai, Jesus amado, o que será que estava ali respirando nas costas dela? Sabe, minha filha, dizem que os olhos da gente veem, mas é a pele que sente o perigo primeiro. E a pele de Clara? A pele dela estava toda arrepiada, como se um vento gelado tivesse soprado direto do além. Ela não teve coragem de virar o pescoço de uma vez. O medo trava a gente, não é? Deixa as pernas pesadas, como se fossem 2 troncos de aroeira fincados na terra. Mas pelo canto do olho, naquele cantinho onde a visão da gente fica meio embaçada, ela viu. Era um vulto. Não era bicho, minha gente. Bicho anda de 4 patas. Bicho faz barulho de bicho. Aquilo era gente. Ou pelo menos parecia gente. Uma sombra alta, larga, parada entre 2 ipês velhos. Parecia feito da própria escuridão da mata, um pedaço da noite que criou forma e ficou ali, vigiando. Clara apertou a cestinha de palha contra o peito com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O coração dela batia descompassado, tum-tum, tum-tum.
parecendo um passarinho preso na mão de um menino malvado. Ela deu um passo, tentando fingir que não tinha visto nada, tentando se enganar, coitada. E foi aí que o pavor tomou conta de vez. Quando ela pisou na folha seca, crac! O vulto se mexeu lá atrás. Tum! Ela parou, o vulto parou. Ai, minha Nossa Senhora! Tem coisa mais pavorosa do que isso? Saber que você está sendo caçada. Porque era isso que ela sentia, minha filha. Ela se sentia uma coça indefesa na mira de um lobo faminto. E ali, naquele isolamento, onde o grito da gente não alcança a viva alma, a mulher sente o peso do mundo desabar sobre os ombros. Quem era aquele homem? O que ele queria? As histórias ruins que o povo conta na venda da cidade começaram a rodar na cabeça dela. Histórias de moças que entraram na mata e nunca mais voltaram. Ou voltaram despedaçadas, com a alma rasgada. O ar ficou pesado. Parecia que faltava oxigênio. O cheiro da mata mudou. Não cheirava mais a orvalho, cheirava a perigo. O instinto gritou mais alto que a razão. Corre, Clara! Ela virou o corpo de uma vez sem olhar para trás e disparou. As pernas, antes pesadas, agora se moviam no desespero cego. Ela não olhava onde pisava, só queria distância daquela sombra, daquele homem que respirava o mesmo ar que ela. Mas o mato, minha filha, o mato é traiçoeiro para quem não conhece seus segredos. Numa passada em falso, o pé dela enganchou numa raiz grossa que saía da terra como uma cobra de madeira. O mundo girou. O chão veio rápido de encontro ao rosto dela. A queda foi feia. A cesta voou longe, as ervas se espalharam. Clara bateu o joelho, bateu as mãos, sentiu o gosto de terra e folha podre na boca. Ela tentou se levantar rápido, gemendo de dor, mas o medo a paralisou de novo. Ela estava no chão, exposta, indefesa. E o som dos passos pesados atrás dela não parou. Pelo contrário, agora eles vinham rápido. O vulto estava correndo na direção dela. Ai, minha filha, a gente pensa que o medo maior é aquele que a gente vê, né? Aquele vulto correndo atrás da gente. Mas às vezes o perigo de verdade está escondido, enrolado no meio das folhas, silencioso como a própria morte. Clara tentou se levantar. O coração dela batia na garganta, o gosto de terra na boca, as mãos arranhadas buscando apoio no chão úmido. Ela só pensava em correr, em fugir daquele homem que vinha pisando duro atrás dela. Mas quando ela firmou o pé direito para dar o impulso, não foi uma dor qualquer, não. Foi um relâmpago, uma chicotada de fogo que subiu pela perna dela, rasgando a carne de dentro para fora. Sabe quando a gente encosta o dedo na chapa quente do fogão a lenha? Multiplica isso por 100, minha filha. Foi uma queimadura aguda, daquelas que fazem a vista escurecer na hora. Clara soltou um grito abafado, um gemido que morreu na garganta seca. A perna dela falhou. Ela caiu de novo, pesada, sentindo o mundo girar devagarzinho, como se a mata tivesse derretendo ao redor. E foi aí, no meio daquela tontura, que ela ouviu um chiado baixo, frio, maligno. Ela olhou para baixo, com os olhos cheios de lágrimas de dor, e viu o movimento rápido entre as folhas secas, o desenho marrom e preto se camuflando na terra. Uma jararaca, minha gente, e das grandes. O bicho tinha dado o bote e já se recolhia, pronto para atacar de novo se precisasse. A natureza ali não era mãe, não. Era carrasca. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. A picada ardia como brasa viva. Parecia que tinha vidro moído correndo por dentro da panturrilha dela. A dor era tanta que ela nem conseguia mais sentir medo do homem. Ela só sentia que a vida estava escorrendo pelo buraco daqueles 2 dentes. Ela tentou se arrastar para trás, mas o corpo não obedecia. O veneno...
O veneno é traiçoeiro, ele age rápido na fraqueza da gente. A cabeça dela ficou leve, os ouvidos começaram a zumbir, e foi nesse momento de fragilidade absoluta, nesse momento em que ela estava ali, caída, entregue à própria sorte, que o mato se abriu na frente dela. O vulto saiu das sombras. Lucas. Ele não caminhava mais, ele corria e corria na direção dela como um touro bravo. Clara levantou os olhos, a visão já meio turva, e o que ela viu fez o coração dela parar por um segundo. Ele era enorme, os ombros largos cobriam um restinho de luz que vinha do céu. A roupa suja de terra, o cabelo desgrenhado caindo na testa. Mas o pior, minha filha, o pior não era o tamanho dele. Era o que estava na cintura, uma faca, uma peixeira de cabo de madeira, velha mas afiada, brilhando no cinto de couro. A mão dele foi direto para o cabo da faca enquanto ele avançava sobre ela. Os olhos dele estavam fixos nela, não piscavam. Eram olhos agarrados, intensos, focados no corpo dela estirado no chão. Clara pensou no último fio de consciência que lhe restava. É o fim. Ela quis gritar não, quis pedir piedade, mas a voz não saiu. Ela só viu aquele homem gigante se jogando em cima dela, a mão puxando a faca e a sombra dele engolindo tudo ao redor. Foi tudo muito rápido e muito lento ao mesmo tempo, sabe, minha filha? Naquele segundo, o mundo de Clara parou. Lucas não pediu licença, não falou nada. Ele caiu sobre ela como uma árvore velha tomba na tempestade. Pesado, bruto, imediato. O impacto tirou todo o ar dos pulmões da pobrezinha. Clara sentiu as costas baterem na terra dura e logo em cima aquele peso de chumbo prendendo ela no chão. Ela tentou empurrar, tentou arranhar, tentou fazer qualquer coisa, mas era como tentar empurrar uma montanha. Os braços dele eram fortes demais, firmes demais. E o pavor, minha gente. O pavor tem um gosto amargo na boca. Clara pensou no pior. Pensou em tudo aquilo que a gente vê no noticiário, tudo aquilo que as mães avisam as filhas para terem cuidado. Ele me pegou. Ela pensou, tremendo igual vara verde. E foi aí, minha filha, foi aí que veio o som que corta o coração da gente. A mão dele, aquela mão enorme, calejada de lidar com o machado e inchada, agarrou a barra do vestido dela. Aquele vestido longo, de tecido simples, que ela usava para se proteger dos mosquitos. Ele não teve delicadeza nenhuma. Com um puxão seco e violento, ele forçou o tecido. O som do pano rasgando ecoou naquele mato silencioso, como se fosse um trovão. Parecia que estava rasgando a alma dela junto. Clara gritou. Ela gritou alto. Um grito de bicho acuado, um grito de quem vê o fim da linha. Ela se debatia, chorava, as lágrimas misturando com a terra no rosto, implorando para ele parar, implorando para Deus ter misericórdia. Ela sentiu o ardor na pele, sentiu algo quente escorrer pela perna. Ela soluçou, vendo o vermelho manchar a terra. Ele me machucou. O choro dela era de cortar o coração de qualquer um. Ela fechou os olhos, esperando a dor maior, esperando o ataque final daquele homem selvagem. Mas o ataque não veio. O peso dele continuava ali, mas ele não estava tentando beijar ela, nem tocar onde não devia. Clara abriu os olhos, embaçados de tanto chorar, e olhou para o rosto dele. E o que ela viu, minha filha? O que ela viu fez o grito morrer na garganta. Lucas não estava olhando para ela com aquele olhar sujo de desejo ou maldade. Não. O rosto dele estava contorcido, suado, pálido de aflição.
Os olhos dele não buscavam o corpo dela. Eles estavam cravados lá embaixo, na canela dela. Ele segurava o pedaço do vestido rasgado nas mãos trêmulas, mas com uma precisão assustadora. E o sangue que Clara via, ah, meu Deus! Aquele sangue escuro que brotava da pele não era a violência dele. Eram 2 furinhos roxos, a marca do dente da cobra. Ele não tinha rasgado o vestido para fazer maldade. Ele tinha rasgado para salvar. A brutalidade dele era, na verdade, o único jeito de lutar contra o tempo. O veneno já estava correndo, e aquele homem bruto, que ela achou que fosse um monstro, era a única coisa entre ela e a morte. Sabe, minha filha, às vezes a salvação vem com cara de dor, vem bruta, vem sem pedir licença. E Clara, pobrezinha, demorou uns segundos para entender o que estava acontecendo ali naquele chão de terra batida. Lucas não perdeu tempo. Com aquelas mãos grossas, mãos de quem carpe o dia inteiro, ele pegou a tira do vestido que acabava de rasgar, aquele pedaço de pano florido que agora estava sujo de barro e sangue. Ele enrolou logo acima do ferimento, na batata da perna dela, e apertou. Ai, como ele apertou! Clara soltou um gemido, não de medo dessa vez, mas de aflição. Parecia que ele queria cortar a circulação dela de vez, mas era preciso, minha gente, era a precisão da vida lutando contra a morte. Ele deu um nó cego, firme, daqueles que não soltam nem com reza brava, e então ele fez uma coisa que fez o estômago de Clara revirar. Ele se abaixou mais, o rosto dele suado, barbado, chegou pertinho da pele dela. Clara prendeu a respiração, o coração batendo descompassado. O que ele ia fazer? Ele encostou a boca na ferida aberta. Não foi beijo, não foi carinho, foi um ato de sacrifício. Ele sugou com força, puxando para fora o mal que a cobra tinha deixado. Clara sentiu a pressão, sentiu o calor da boca dele contra o frio que começava a subir pela perna. Ele levantou a cabeça e cuspiu para o lado. Um jato de sangue escuro, misturado com saliva e veneno, manchou as folhas secas. Cuspiu com raiva, como se tivesse expulsando o próprio diabo dali de dentro. Foi nessa hora que a ficha de Clara caiu. Ela olhou para ele, os olhos dela encontrando os dele por um breve momento. Não tinha maldade ali, minha filha. Tinha preocupação, tinha urgência. Aquele homem que minutos antes parecia um bicho do mato, estava ali, de joelhos na terra, arriscando a própria vida para tirar o veneno do corpo dela. Fica quieta, ele rosnou, a voz rouca, grossa, limpando a boca com as costas da mão suja. Não se mexe, o veneno corre mais rápido se o coração bater forte. Mas o coração de Clara não obedecia. Ele batia, mas batia fraco agora. Uma tontura estranha tomou conta dela. Não era mais o medo, era outra coisa. As árvores ao redor começaram a ficar borradas, como se o mundo tivesse derretendo. O verde da mata foi ficando cinza. O som dos grilos parecia vir de muito longe, de dentro de um poço fundo. Eu não consigo. Clara tentou falar, mas a língua estava dormente, dormida. Lucas percebeu. Ele viu os olhos dela virando, a cor fugindo do rosto. O veneno da jararaca é traiçoeiro, minha filha. Ele age na calada, desligando a gente aos pouquinhos. Sem dizer mais nada, aquele gigante se levantou e, num movimento só, ele pegou Clara nos braços. Veja bem, Clara não era uma menina pequena, era uma mulher feita. Mas nos braços de Lucas ela pareceu uma pena. Ele a aninhou contra o peito largo dele, aquele peito que subia e descia rápido pelo esforço e pelo susto. A cabeça de Clara tombou no ombro dele. A última coisa que ela sentiu foi o cheiro dele. Não cheiro de homem ruim, mas cheiro de mato, de suor de trabalho e de chuva que está para chegar. E ali,
balançando no colo daquele desconhecido enquanto ele começava a correr pela trilha escura, a luz dos olhos de Clara se apagou de vez. Tudo virou breu. Ai, minha filha, o retorno da escuridão não é de uma vez só, né? É devagarzinho, como o sol nascendo num dia de neblina. Pausa reflexiva. Primeiro, antes de abrir os olhos, Clara sentiu o cheiro. Não era cheiro de hospital, com aquele arrepio de álcool e limpeza. Não, era um cheiro antigo, cheiro de madeira queimando no fogão a lenha, misturado com um perfume forte de mato pisado. Sabe aquele cheiro de erva cidreira, de guaco, de arruda? Pois é, o ar ali dentro era pesado, quente, mas tinha um quê de cura. Ela tentou se mexer e o corpo reclamou. Ai, como doía! Parecia que ela tinha sido moída num pilão. Mas a dor maior, aquela pontada aguda, vinha lá da perna direita. Clara abriu os olhos. Piscou uma, duas vezes, tentando acostumar a vista com a penumbra. Não tinha luz elétrica ali não. Só a claridade teimosa do dia entrando pelas frestas da parede de madeira bruta. Ela olhou para cima. Não viu o forro branquinho da casa dela. Viu vigas de maçaranduba, escuras de fuligem, sustentando um telhado simples. Teias de aranha dançavam nos cantos, balançando com o ventinho que entrava. Onde eu tô? Onde? Ela sussurrou, a voz saindo rouca, arranhada, parecendo lixa velha. Ela tentou se sentar, apoiando os cotovelos num colchão de palha que pinicava um pouco as costas. Foi aí que o medo gelou a barriga dela de novo. Minha filha, imagina a aflição. Ela olhou para baixo e viu a perna esticada, repousando em cima de um travesseiro alto. Estava enfaixada, panos brancos, limpos, mas amarrados com firmeza, cobriam a ferida da cobra. Mas o pavor não veio da ferida. Veio da solidão. Veio da pergunta que martelava na cabeça dela. Quem cuidou de mim? Ela estava numa cabana. Uma casa de homem sozinho, dava para ver. Pouca coisa pendurada. Uma espingarda velha num prego na parede, umas ferramentas de roça num canto. Tudo muito simples, tudo muito rústico. Ela se sentiu pequena ali, deitada naquela cama estranha, completamente à mercê de quem fosse o dono daquele lugar. O silêncio era tanto que ela ouvia o próprio coração batendo nos ouvidos. Tum, tum. De repente, nhé! O barulho da dobradiça enferrujada fez Clara dar um pulo na cama, encolhendo as pernas num reflexo de defesa. Ai, que susto! A porta de madeira grossa se abriu devagar e a luz do dia invadiu o quarto de uma vez, cegando ela por um instante. E então, ele entrou. Lucas, aquele mesmo vulto da floresta, aquele gigante. Minha gente, dentro daquele quartinho apertado, eu lhe parecia ainda maior. Os ombros dele quase encostavam nos batentes da porta. Ele teve que abaixar a cabeça para não bater na viga. Ele trazia nas mãos uma bacia de ágata, daquelas antigas, saindo uma fumacinha branca de água quente. Ele parou ali, no meio do quarto. A presença dele preenchia tudo, sugava todo o ar. Ele não sorriu, não disse bom dia, não perguntou se ela estava bem. Ele só olhou para ela, com aquele olhar fundo, sério, indecifrável, um olhar de bicho do mato que não está acostumado com visita. Clara puxou o lençol até o pescoço, tremendo que nem vara verde, o medo de mulher sozinha gritando dentro do peito. O que aquele homem ia fazer com ela agora que ela estava acordada?
Sabe, minha filha, o silêncio, quando é entre duas pessoas estranhas, pesa mais que saco de cimento nas costas. E ali, naquela cabana de madeira, o silêncio era tão grande que parecia ocupar o espaço todo, empurrando Clara contra a parede. Lucas colocou a bacia de ágata no chão ao lado da cama. Black. O barulhinho do metal batendo no assoalho de madeira fez Clara prender a respiração de novo. A água fumegava, soltando um cheiro forte de barbatimão e arnica. Cheiro de cura de roça, sabe? Aquele cheiro que arde o nariz, mas acalma a ferida. Ele se ajoelhou. Ai, minha gente, imaginem na cena. Aquele homem que parecia uma torre de tão alto, agora estava ali, dobrado, de joelhos no chão, aos pés da cama dela. Clara sentiu o rosto queimar. Não era febre, não, era vergonha. Vergonha de estar ali, estirada, com a perna exposta, dependendo das mãos de um homem que ela nunca tinha visto na vida. Ela tentou puxar o pé num reflexo de recato, queria se cobrir, queria sumir. Mas a mão dele foi mais rápida. Ele segurou o tornozelo dela, não com força de machucar, mas com firmeza. Sabe como quem segura um passarinho ferido? Se apertar, mata. Se soltar, voa e morre. Ele segurou com o peso certo. Clara ficou tesa, dura feito pedra. Lucas mergulhou um pano limpo, branquíssimo na água quente. Torceu devagar. A água escorria pelos dedos grossos dele, pingando de volta na bacia. Plim, plim, plim. Ele levou o pano até a perna dela. Clara fechou os olhos, esperando a dor, esperando o toque bruto. Mas o toque foi leve, foi quente, foi respeitoso. Ele limpava o local da picada com um cuidado que não combinava com aquele tamanho todo. Ele tirava a sujeira, o resto de sangue seco, o barro da mata. E minha filha, preste atenção nisso aqui. Em momento nenhum, nem por um segundo sequer, os olhos dele passearam pelo corpo dela. Não. O olhar dele era sério, focado na ferida, como um médico antigo ou como um pai cuidando de filha doente. Não tinha malícia, não tinha aquele desejo sujo que a gente tanto teme. Tinha apenas a lida, a necessidade de fazer o que precisava ser feito. Mas Clara? A cabeça de Clara estava num turbilhão. Ela olhava para aquele homem concentrado e sentia uma mistura de gratidão e pavor. Ela queria ir embora, queria levantar dali e correr para a segurança da sua casa, para o colo da sua mãe. Mas como? A perna estava pesada, inchada, latejando num ritmo surdo. Ela tentou mexer os dedos do pé e sentiu uma fisgada que foi até a virilha. Ela estava presa. Aquele homem era o quê? Era um anjo da guarda que Deus mandou no meio do mato? Ou era um carcereiro que ia mantê-la ali, escondida do mundo? O tempo passava devagar. O som da respiração dele, pesada e rítmica, enchia o quarto. Ele trocou as ervas do curativo, amarrou uma faixa nova com precisão, sem falar um ai. Parecia que ele tinha feito voto de silêncio. A aflição de Clara foi crescendo. Ela precisava ouvir a voz dele. Precisava saber se ele era gente ou bicho. Precisava saber o nome daquele gigante que a salvou e agora a mantinha ali. Ela engoliu em seco. A garganta estava seca, parecendo que tinha areia. "Moço", ela sussurrou. A voz saído falhada, fraca. Quem é o senhor?" Lucas parou. A mão dele congelou no meio do nó da faixa. Ele ficou imóvel por um instante, olhando para o curativo feito. O silêncio voltou, pesado. Devagar, muito devagar, ele levantou a cabeça. Os olhos dele encontraram os de Clara. Eram olhos cansados, minha filha. Olhos de quem já viu muita tristeza nessa vida. Ele respirou fundo e o peito largo dele estufou a camisa velha. Quando ele falou, a voz saiu rouca, profunda, arranhada.
Parecia o som de uma porta que não abre há muitos anos, rangendo as desendadiças. Parecia trovão distante. Economize forças, ele disse, e a voz dele vibrou no peito de Clara. O veneno quase te levou. Ele não disse o nome, não disse bom dia, só deu o aviso, grave e sério. E voltou a olhar para a bacia de água, como se falar aquelas poucas palavras tivesse custado um esforço imenso. Clara ficou ali, olhando para ele, sem saber se sentia alívio ou mais medo ainda, porque agora ela sabia. Aquele homem não era de conversa, e ela estava sozinha com ele. Ai, minha filha, se tem uma coisa que a gente aprende na vida, é que a noite é a hora da batalha. Quando o sol se esconde e o grilo canta, é que as dores do corpo e da alma resolvem aparecer com força. E naquela cabana perdida no meio do nada, a batalha de Clara começou assim que a lua subiu. O veneno da jararaca já tinha saído, é verdade. Lucas tinha sugado o mal, mas o corpo dela, pobrezinha, o corpo dela entrou em guerra. A febre veio galopando, não veio devagar não, veio como fogo em palha seca. Clara começou a tremer. Os dentes batiam um no outro, teque, 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 num ritmo que dava aflição de ouvir. O suor descia pela testa dela, encharcando os cabelos, molhando o travesseiro de palha. Ela gemia, se revirava na cama, fugindo de monstros que só existiam na cabeça dela. Sabe o delírio, minha gente? O delírio é uma porta aberta para o passado. E Clara, no meio daquela quentura, não estava mais na cabana do Lucas. Ela estava de volta na vida dura dela. Ela via as contas acumuladas em cima da mesa, aqueles papéis que tiravam o sono. Ela via a solidão da casa vazia, aquela cadeira de balanço que nunca mais ninguém sentou depois que a tristeza bateu na porta dela. Ela chorava dormindo, pedindo clemência, pedindo para a vida parar de bater tanto nela. Eu não tenho como pagar. Ela balbuciava, a voz pastosa, os olhos fechados com força. Me deixe em paz, por favor. E quem estava lá, velando o sono agitado dela? Lucas. Aquele homem enorme não pregou um olho. Ele puxou um toco de madeira para a beira da cama e ficou ali, sentinela, guardião. A luz da lamparina desenhava sombras no rosto dele, marcando ainda mais o cansaço. As olheiras dele estavam fundas, minha filha. Mas ele não saía. A cada gemido dela, ele se movia. Com uma paciência infinita, ele mergulhava um pano velho na bacia de água fresca, torcia com cuidado para não pingar demais e colocava na testa fervendo de Clara. O choque do frio fazia ela suspirar. Ele limpava o suor do pescoço dela, ajeitava a coberta quando ela se descobria no meio dos tremeliques. E veja bem, aquelas mãos grossas que horas antes tinham rasgado um vestido com violência para salvar a vida dela, agora eram leves como pluma. Ele tinha medo de quebrar ela, dava para ver. Lá pelas tantas da madrugada, quando o silêncio da mata é mais profundo, Clara ouviu uma coisa, ou achou que ouviu no meio do sonho. Um sussurro. Lucas estava inclinado para frente, as mãos juntas entre os joelhos, a cabeça baixa. Os lábios dele se mexiam quase sem som. Não era conversa com ela, não. Era conversa com o alto. Não leva ela agora, Senhor. Ela é moça nova, tem muita vida. A voz dele era um sopro rouco, uma oração desajeitada de quem não reza faz tempo, mas que lembra o caminho da fé na hora do aperto. Clara sentiu uma pontada de medo no delírio. No sonho dela, ela estava caindo num poço escuro, sozinha, abandonada por Deus e pelo mundo. O frio da solidão era pior que o frio da febre. Num impulso de desespero, ela jogou a mão para o lado, tateando no escuro, buscando qualquer coisa que a segurasse nesse mundo.
e a mão dela encontrou a dele. Os dedos finos e suados de Clara agarraram a mão calejada e áspera de Lucas, que estava repousada na beirada da cama. Não, ela choramingou, a voz embargada de choro. Não me deixe, por favor, não me deixe sozinha. Lucas travou. Ele olhou para a mão dela, segurando a dele com tanta força, com tanta necessidade. Ele que vivia fugindo de gente, que vivia escondido naquele mato para não ter que lidar com sentimentos. Agora era a âncora daquela mulher. Por um segundo, pareceu que ele ia soltar, que ele ia recuar assustado com aquele contato humano. Mas não. Lentamente, os dedos dele se fecharam ao redor da mãozinha dela. Ele apertou. Um aperto firme, quente, seguro. Um aperto que dizia: eu tô aqui e daqui eu não saio. Clara suspirou fundo, sentindo aquela segurança ancorar a alma dela de volta no corpo. E assim, de mãos dadas com o desconhecido, a respiração dela começou a acalmar. Depois da tempestade vem a bonança. Não é assim que os antigos diziam? Pois é, minha filha. E depois daquela febre que parecia que ia queimar a alma da Clara, veio a manhã. Pausa suave. Clara abriu os olhos e a primeira coisa que ela percebeu foi que o mundo tinha parado de girar. A cabeça não pesava mais. O corpo estava moído, é verdade, parecia que tinha levado uma surra de vara de marmelo. Mas a quentura... a quentura tinha ido embora. Graças a Deus. O que acordou ela, na verdade, não foi o sol, foi o cheiro. Sabe aquele cheirinho de café fresco? Aquele café de roça, torrado em casa, moído na hora, que a água fervendo atravessa o coador de pano e sobe uma fumaça que abraça a gente? Pois é, aquele cheiro entrou no nariz da Clara e foi lá no fundo, acordando o estômago, acordando a vida. Ela se espreguiçou devagar, com medo da dor voltar. Mas a dor estava quieta. A luz do sol entrava pela janela aberta, desenhando riscos de poeira dourada no ar. Tudo estava calmo. Os passarinhos cantavam lá fora aquela algazarra feliz de quem não tem boleto para pagar. Clara olhou em volta. E agora, sem o véu do medo e da febre, ela viu a casa de verdade. Não era cativeiro, minha gente, era um lar. Era tudo muito simples, chão de terra batida, mas varrido que dava gosto. Não tinha uma sujeira, um cisco. As panelas de ferro estavam areadas, brilhando na prateleira rústica. Tinha um cuidado ali, uma organização de quem preza pelo pouco que tem. E lá no canto, perto do fogão a lenha, estava ele, Lucas. Ele estava de costas, mexendo na brasa. Clara ficou olhando. Pela primeira vez ela não viu o monstro da floresta. Ela viu um homem. As costas largas, a camisa surrada, mas limpa. Ele se virou devagar para pegar uma caneca e a luz bateu no rosto dele. Foi aí que Clara reparou. Ele tinha uma marca no rosto, uma cicatriz antiga perto do olho que deixava a expressão dele meio fechada, meio triste. Mas não era cara de maldade, era cara de solidão. Sabe aquele olhar de cachorro que foi abandonado na estrada e desaprendeu a confiar? Era o olhar dele. Ele serviu o café na caneca de esmalte, com aquele cuidado de quem tem mãos grandes demais para o mundo delicado. O vapor subia, escondendo o rosto dele por um instante. Clara tentou se sentar na cama. O lençol escorregou e ela percebeu que estava com uma camisa dele, enorme, que servia nela como um vestido. Ela corou na hora, a vergonha subindo pelas bochechas. Onde estão as minhas roupas? Ela perguntou, a voz baixinha, ainda fraca. Lucas não se assustou. Ele já sabia que ela tinha acordado. Gente do mato sente quando a respiração do outro muda. Ele apontou com a cabeça para a cadeira de palha no canto do quarto, onde o sol batia mais forte. Estão secando, ele disse, a voz grossa, mas mansa. Lavei o sangue.
Clara olhou para a cadeira. E o que ela viu ali, minha filha? Aquilo desarmou o coração dela de um jeito que nem ela esperava. O vestido dela, aquele vestido longo de tecido florido que ele tinha rasgado com tanta violência no dia anterior, ele estava lá, pendurado, limpo. O barro tinha sumido. O sangue tinha sido esfregado com capricho. Mas não foi isso que fez o olho da Clara encher d'água. Ela forçou a vista e viu a barra do vestido. Ali, onde o tecido tinha sido estraçalhado, tinha uma costura. Não era costura de costureira, não. Eram pontos grandes, tortos, feitos com uma linha grossa, talvez linha de pescar ou de costurar couro. Dava para ver que quem fez aquilo tinha mãos pesadas, mãos que tremiam para segurar uma agulha tão fina. Mas ele tinha tentado. Ele tinha passado a noite ou a manhã tentando consertar o que precisou quebrar. Ele tentou devolver a dignidade dela, ponto por ponto, nó por nó. Clara sentiu um nó na garganta, mas dessa vez não era de medo. Era uma emoção estranha, misturada com gratidão e uma ternura que ela não sabia de onde vinha. "Você..." ela começou, mas a voz embargou. "Você costurou meu vestido." Lucas deu de ombros, sem olhar para ela, tomando um gole do café preto. "Não ficou bom", ele murmurou, olhando para o fogo. "Minha mão não serve para coisa miúda." Clara olhou para ele, depois para o vestido, remendado com tanto esforço desajeitado. E ali, naquele quarto simples, com cheiro de café e sol, as lágrimas desceram pelo rosto dela. Não de tristeza, mas porque ela percebeu que por baixo daquela casca grossa e daquela cicatriz batia um coração que sabia cuidar. "Sabe, minha filha, dizem que quando a fome aperta é sinal de que a morte desistiu de rondar." E ali, naquela caminha simples, o estômago de Clara roncou. Um ronco alto, sem vergonha nenhuma, que quebrou aquele silêncio sagrado da manhã. Clara tentou se ajeitar, apoiar as costas na cabeceira de madeira, mas o corpo ainda estava pesado, parecendo saco de milho. Ela fez uma careta segurando o suspiro de dor. Lucas, que estava lá no canto picando um cheiro verde, largou a faca na hora. Em 2 passos largos daquelas pernas compridas, ele estava do lado dela. "Não se force", ele disse, a voz grave enchendo o quarto. "O veneno sai, mas a fraqueza fica. Deixa que eu ajudo." Ele passou o braço por trás das costas dela. Minha gente, vejam a cena. O braço dele era firme, quente, cheirando a lenha. Ele levantou Clara como se ela fosse feita de paina, ajeitando o travesseiro com a outra mão. Clara sentiu o calor do peito dele perto do rosto dela. Por um segundo, só um segundo, o coração dela errou a batida. Não foi de medo, não. Foi uma coisa diferente. Uma segurança que ela não sentia há muito tempo. Ele se afastou rápido, respeitoso, e voltou com uma cumbuca de barro fumegante. "É caldo de aipim com frango", ele falou, quase pedindo desculpa pela simplicidade. "É forte, levanta defunto." "O cheiro, minha filha. Ai, que cheiro de comida de vó. Aquele aroma de alho fritinho, de cebola dourada na banha, de aipim derretendo." Clara sentiu a boca encher d'água. Ela pegou a colher, mas a mão tremia um pouco. Lucas ficou ali, de pé, vigiando. Parecia que ele queria segurar a colher para ela, mas se conteve. Ele cruzou os braços grossos no peito e ficou olhando ela comer. A cada gole quente que descia, a cor voltava para o rosto de Clara. O calor da sopa aquecia a alma, não só a barriga. Quando ela terminou, suspirou fundo, satisfeita. Tava divina", ela disse, e pela primeira vez arriscou um sorriso tímido, um sorriso pequeno, mas sincero. "Obrigada, Lucas, por tudo, pela sopa, pelo vestido, pela minha vida." Lucas desviou o olhar.
Ele parecia encabulado, coçando a barba por fazer. Aquele homem da mata, acostumado a enfrentar a onça, ficava sem jeito com um agradecimento. Não precisa agradecer, ele murmurou, olhando para a janela. Eu faria o mesmo por qualquer criatura de Deus, fosse gente, fosse bicho. Clara olhou para ele, intrigada. Qualquer criatura de Deus. Ele falava como se salvar alguém fosse só mais uma tarefa do dia, como tirar leite ou capinar o terreiro. Mas ela viu o cuidado, viu o vestido costurado. O silêncio que se instalou agora não era pesado, era curioso. Os olhos dela percorreram a cabana de novo. Tão isolada, tão longe do barulho da vila, das fofocas, das dívidas, tão solitária. E a curiosidade, minha filha, é bicho que morde a língua da gente. Lucas, ela chamou, a voz mansa. Ele virou o rosto para ela. Os olhos castanhos dele encontraram os dela. Tinha uma luz bonita ali, uma troca de olhares que durou um pouquinho mais do que devia. Aquele slow burn, como dizem hoje em dia, né? Aquele fogo que acende devagarzinho na palha úmida. Por que o senhor vive aqui? Ela perguntou, baixinho. Tão escondido, tão sozinho no meio do mato? Ai, minha filha... Foi como se ela tivesse soprado uma vela. A suavidade do rosto dele sumiu na mesma hora. A cicatriz perto do olho pareceu ficar mais funda, mais roxa. Os ombros dele endureceram. Aquele homem que serviu a sopa com carinho desapareceu, e o ermitão fechado voltou. Ele pegou a cumbuca vazia da mão dela num movimento seco. Tem pergunta que não se faz, moça, ele disse, a voz fria como o vento sul. E tem resposta que ninguém quer ouvir. Ele virou as costas e foi para a pia, deixando Clara ali, com o gosto bom da sopa na boca, mas com um gosto amargo de mistério. O que será que assombrava aquele homem? Ai, minha filha, o tempo na roça não se mede no relógio, não. O tempo na roça a gente mede na cor do céu, no tamanho da sombra e no canto da cigarra. E ali, naquela cabana escondida, os dias começaram a passar num ritmo manso, igual água de riacho que corre sem pressa. Clara já não sentia mais medo. Aquele pavor do começo de estar presa com um desconhecido foi derretendo igual manteiga na chapa quente. O que ficou no lugar foi uma rotina silenciosa, mas cheia de significados. Logo cedinho, antes mesmo do sol lamber o topo das árvores, ela acordava com o som dele. Poc, poc, poc. Era o machado de Lucas cantando lá fora, cortando lenha para o fogão. Aquele som ritmado, forte, virou a música de bom dia dela. Ela ficava ali na cama, ouvindo a força daquele homem trabalhando e sentia uma segurança estranha. Sabia que enquanto aquele machado tivesse batendo, nada de ruim chegaria perto da porta. E os cheiros, minha gente. Ah, os cheiros. Teve um dia que armou uma chuva daquelas. O céu ficou preto, carregado. Antes da água cair, veio o vento, trazendo aquele perfume de terra virgem, de poeira molhada, de folha verde amassada. Lucas entrou correndo na cabana, com os braços cheios de lenha seca para não molhar. Ele cheirava a chuva e suor honesto. O ar ficou frio lá fora, mas dentro da cabana o fogão a lenha estalava, creque, creque, mantendo tudo quentinho, num aconchego que dava vontade de nunca mais sair. Clara, que não é mulher de ficar parada vendo os outros na lida, começou a querer ajudar. A perna ainda doía se firmasse o pé no chão, mas as mãos estavam boas. "Me dá essa abóbora aqui", ela pediu, num fim de tarde, sentada na cadeira de palha com a perna esticada num banquinho. "Eu descasco. O senhor já trabalhou demais hoje." Lucas olhou para ela, meio desconfiado, mas entregou a faca e a abóbora moranga. E ali ficaram os dois, ele mexendo nas panelas, ela tirando a casca dura da abóbora. O silêncio entre eles não era mais aquele muro de pedra, era um silêncio companheiro.
Só se ouvia o barulho da faca raspando, a água fervendo e de vez em quando um suspiro de cansaço bom. Essa coisa de casa, de cozinha, cria um laço invisível, viu, minha filha? É na partilha do pão e do trabalho que a gente conhece a alma do outro. Mas o momento que mudou tudo, esse foi engraçado. Tinha um gato na casa, um gato amarelo, magrelo e arisco, que Lucas chamava só de bicho. O gato vivia sumido no mato, mas na hora da janta aparecia miando fino. Nesse dia, Lucas tinha deixado um pedaço de toucinho defumado em cima da mesa, prontinho para ir para a panela. Ele virou as costas para pegar o sal e, quando a Clara, vendo aquela cena do gatinho arrastando o toucinho maior que ele, não aguentou. Ela soltou uma risada, uma gargalhada cristalina, solta, que encheu a cozinha de alegria. Lucas olhou para ela, sério, por um segundo. Olhou para a porta vazia onde o gato fugiu e então aconteceu. O peito dele tremeu, os ombros sacudiram e um som grave, rouco, saiu da garganta dele. Ele riu, minha gente. Lucas riu. Não foi um sorriso de canto de boca, não. Foi uma risada de verdade, daquelas que fecham os olhos e mostram os dentes. Uma risada enferrujada de quem não usava aquela ferramenta há muito tempo, mas bonita de se ouvir. Os dois ficaram ali, rindo da ousadia do gato, rindo da vida, rindo do acaso que juntou eles dois naquela cabana perdida. Quando a risada foi morrendo, eles se olharam e o susto bateu nos dois. Lucas pareceu surpreso com o próprio som que fez. Ele limpou a garganta meio sem jeito, o rosto corado, mas aquele gelo, aquele gelo do coração dele tinha acabado de trincar de vez. Ai, minha filha, tem noites que o céu resolve chorar todas as mágoas do mundo, e aquela noite foi assim. Lá fora, a tempestade rugia como bicho ferido. O vento assoviava nas frestas da madeira, fazendo a cabana estralar e gemer. A chuva batia no telhado de zinco com tanta força que parecia pedrada. Plaft, plaft, plaft. Dentro, a única luz que tinha era a chama amarela de uma vela grossa fincada num pires. A escuridão engoliu os cantos da sala, deixando só os dois ali, iluminados naquele círculo pequeno e trêmulo. Lucas estava sentado no banco com os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando fixo para a chama que dançava. A sombra dele na parede parecia um gigante curvado. O silêncio entre eles não era de paz. Não, era um silêncio carregado, pesado como o ar antes do trovão. Clara sentia que ele estava longe, viajando por caminhos dolorosos dentro da própria cabeça. A chuva, ele murmurou sem tirar os olhos do fogo. A voz dele mal passava do barulho da água lá fora. Foi numa noite de chuva assim. Clara parou de respirar. Ela sabia, no fundo do coração, que ele ia abrir a porta daquele porão escuro onde guardava a alma. O que aconteceu, Lucas? Ela perguntou num sussurro tão leve que quase sumiu no vento. Ele fechou os olhos com força, como se sentisse uma dor física. Eu não sou bicho do mato por gosto, menina. Nem sou fugitivo da lei como devem falar na vila. Ele respirou fundo, um som rasgado. Eu sou fugitivo da lembrança. Ele contou, devagar, palavra por palavra, como se cada uma pesasse uma tonelada. Falou da esposa, a Ana, falou do filho pequeno, o Pedrinho. Falou de uma vida que existia antes daquela cabana, uma vida cheia de cor e riso, mas aí veio a doença, ou talvez um acidente, ele não detalhou muito, porque a dor não deixa a gente detalhar. Ele só disse que não pode fazer nada, que viu o amor da vida dele e o fruto desse amor irem embora, escorrerem pelos dedos, sem que a força bruta dele servisse de nada. Eu salvei você da cobra, ele disse, e uma lágrima solitária, grossa, desceu pelo rosto dele, brilhando na luz da vela. Mas eles eu não consegui salvar. Ai, minha gente,
Aquilo doeu na Clara mais que a picada da jararaca. Ela entendeu tudo. Aquele homem não vivia na floresta para se esconder do mundo. Ele vivia ali como penitência. A solidão era o castigo que ele se deu por ter sobrevivido quando os outros se foram. A floresta era o único lugar onde o silêncio era grande o suficiente para abafar os gritos que ele tinha dentro do peito. Clara olhou para ele, viu os ombros caídos, a cabeça baixa, a mão grande cobrindo o rosto. A vontade dela, minha filha, foi de levantar, foi de ir até ele, passar os braços em volta daquele pescoço, puxar a cabeça dele para o peito dela e dizer: chora, moço, chora que eu seguro as pontas. Ela queria ser o abrigo dele, assim como ele foi o dela. A mão dela até se mexeu no colo, num impulso de carinho. Mas ela recuou. Recuou por respeito, porque tem dores que são sagradas, sabe? Tem momentos em que o outro precisa sangrar a alma sozinho para começar a curar. Tocar nele agora seria invadir um luto que ainda estava vivo, pulsando ali na mesa entre as canecas de café frio. Então ela ficou quieta, apenas ali, testemunha da dor dele, companheira na escuridão. E naquela cabana cercada pela tempestade, Clara percebeu uma coisa triste e bonita. A ferida na perna dela ia fechar logo, mas a ferida no peito de Lucas... essa precisava de muito mais que erva e atadura para sarar. Pois é, minha gente. Depois que a tempestade lava o mundo, o sol vem secar as feridas da terra. E naquela manhã o ar estava tão limpo que doía o nariz respirar. Cheiro de mato verde, de terra molhada, aquele cheiro de vida que insiste em brotar. Clara estava sentada no degrau da varanda, com a perna esticada. O inchaço já tinha diminuído, graças a Deus e aos cuidados daquele homem, mas pisar firme ainda era sonho longe. E o Lucas? O Lucas não parava. Ele estava sentado num toco de madeira ali perto, com um galho grosso de goiabeira. Sabe galho de goiabeira? É madeira de lei, dura, não enverga nem quebra fácil. Ele estava com o canivete, descascando a casca, alisando os nós da madeira. Shhh, shhh. Era só esse barulho que se ouvia. O aço raspando a madeira, tirando as asperezas, transformando um galho bruto numa muleta para ela poder andar. Enquanto ele trabalhava, com aquela concentração de artesão, Clara sentiu que era a vez dela. Na noite anterior, ele tinha rasgado o peito e mostrado a dor dele. Agora, ela precisava mostrar a dela. Sabe, Lucas, ela começou, a voz misturada com o canto de um bem-te-vi. Muita gente acha que a vida na cidade é fácil, que tem luz, tem asfalto, tem gente por todo lado. Lucas não levantou a cabeça, mas o movimento da faca ficou mais lento. Ele estava ouvindo. Mas a cidade é uma floresta pior que essa aqui, Clara continuou, olhando para as copas das árvores. Aqui, se pisa numa cobra é porque não viu. Lá as pessoas te picam olhando no teu olho. Ou pior, te ignoram como se você fosse invisível. Ela contou da lida dela. Falou das dívidas que o marido falecido deixou, da casa que o banco queria tomar. Falou que não veio para o mato passear nem caçar beleza, veio caçar sobrevivência. Eu precisava das ervas, a arnica, o guaco, a espinheira santa. O povo da vila compra, é pouco dinheiro, é dinheiro suado, mas é o que põe comida na mesa. Eu entrei nessa mata com medo, tremendo igual vara verde. Mas a necessidade dá uma coragem que a gente nem sabe que tem. Ela suspirou, lembrando do momento da picada. Acho que fui tola. Entrei onde não devia, sem proteção. Quase morri por causa de uns maços de folha. O barulho da faca parou de vez. O silêncio que ficou na varanda foi pesado, mas não era ruim. Era um silêncio de respeito. Lucas limpou a lâmina do canivete na calça. Ele soprou a serragem da madeira, passou a mão grossa pelo galho lisinho, testando para ver se não tinha farpa que pudesse machucar a mão dela.
Ele levantou devagar, com a muleta pronta na mão. Caminhou até ela, fazendo sombra no rosto dela contra o sol. Ele olhou fundo nos olhos de Clara. Não com pena. Não, minha filha. Pena é sentimento pequeno. Ele olhou com admiração. Tola não, ele disse, a voz firme como a madeira que ele acabou de talhar. Tolo é quem desiste. Tolo é quem deita e espera a morte chegar. Ele estendeu a muleta para ela. Clara segurou a madeira ainda quente do calor da mão dele. Você entrou no mato fechado, sozinha, para lutar pela sua vida, Lucas continuou, e um meio sorriso, quase imperceptível, apareceu no canto da boca dele. O veneno entrou no seu sangue, te derrubou, te deu febre, e você tá aí, sentada, conversando, pronta para levantar. Clara sentiu o coração bater forte na garganta. Ai, gente. Clara sentiu uma lágrima quente escorrer. Porque ouvir isso de um homem que enfrentava a onça no braço, aquilo não era elogio, aquilo era uma medalha. Sabe, minha filha, a carne da gente é uma coisa curiosa. Ela rasga, sangra, dói que é uma beleza. Mas com o tempo e o remédio certo, ela fecha. A pele cola de novo, vira cicatriz e vida que segue. Agora, o coração... o coração é bicho teimoso. Quando ele resolve acordar, não tem remédio que segure. Era final de tarde, aquele horário que o povo da roça chama de fusco-fusco, quando o sol já se escondeu atrás do morro e o mundo fica meio cinza, meio roxo, esperando a noite cair. Dentro da cabana, a luz estava pouca, só aquele restinho de claridade entrando pela janela. Lucas entrou, limpando o suor da testa com a manga da camisa. Ele tinha passado o dia na lida, consertando a cerca, gastando a energia para não pensar. Ele parou na frente de Clara, que estava sentada na beira da cama, com a perna machucada esticada num banquinho. Preciso ver, ele disse, a voz rouca. Preciso ver se não juntou pus, se a febre não volta. Não era um pedido, era aquele jeito dele de cuidar, meio mandão, meio preocupado. Clara assentiu, sem dizer nada. O coração dela começou a bater num compasso diferente, mais rápido, parecendo asa de beija-flor. Lucas se ajoelhou no chão de terra. Veja bem, minha filha, um homem daquele tamanho, forte, feito um jequitibá, se ajoelhando aos pés dela. Tem uma humildade bonita nisso, não tem? Com todo o cuidado do mundo, aquelas mãos enormes e calejadas seguraram a barra do vestido, aquele mesmo vestido florido que ele tinha remendado. Ele levantou o tecido devagar, descobrindo o tornozelo, a canela, até chegar na marca da mordida. A ferida estava feia ainda, roxa e inchada, mas estava seca. O veneno tinha ido embora, mas o que ficou ali naquele quarto foi outra coisa. Lucas tocou a pele em volta do machucado. A mão dele era áspera, lixa grossa de tanto trabalho, cheia de calo e cicatriz. A pele da Clara era macia, delicada. Quando o dedo dele encostou na batata da perna dela para sentir a temperatura... Ai, gente! Clara prendeu a respiração. Não foi dor, foi um choque, um arrepio que subiu da ponta do pé e foi parar na nuca, fazendo cada pelinho do braço dela levantar. O toque dele era quente, quente como o forno de barro depois de assar pão. E ele não tirou a mão logo, ele ficou ali, sentindo a pulsação dela, ou talvez sentindo a maciez que ele não tocava há tantos anos. O ar dentro da cabana ficou pesado. Sabe aquele mormaço antes da chuva que a gente mal consegue respirar? Pois é, não tinha maldade nenhuma, minha filha. Não tinha safadeza. O que tinha era a vida. Era o encontro de duas solidões que de repente perceberam que encaixavam. Clara soltou o ar devagar, um som que saiu meio tremido, quase um suspiro. Lucas travou,
A mão dele parou quieta na perna dela. Ele levantou o rosto devagar. Os olhos dele encontraram os dela na penumbra. E naquele olhar passou tudo. Passou o susto, passou o desejo, passou a saudade de ter alguém. Por um segundo, que durou uma eternidade, parecia que ele ia se inclinar. Parecia que a gravidade ia puxar ele para perto dela. A eletricidade estalava entre os dois, invisível, mas real como o chão que a gente pisa. Mas aí a lembrança bateu nele, o medo, a culpa de sentir algo de novo. Os olhos de Lucas se alargaram como se ele tivesse encostado na brasa viva. Num movimento brusco, ele puxou a mão como se tivesse levado um choque. Ele abaixou a barra do vestido dela rápido, cobrindo a pele, tentando cobrir o sentimento que tinha escapado. Tá limpo, tá sarando. Ele gaguejou, a voz falhando, grossa e nervosa. Ele se levantou de um pulo, quase derrubando o banquinho. Nem olhou mais para Clara. Virou as costas, pegou o chapéu de palha com força e saiu porta fora, marchando para o meio do escuro. Fugindo não dela, minha filha, mas fugindo do barulho que o coração dele estava fazendo. Ai, minha filha, tem hora no dia que a gente precisa parar tudo e só olhar. É aquela hora que o sol, cansado de queimar o dia inteiro, resolve se deitar atrás da serra. Aqui na roça, a gente chama de a hora da Ave Maria. É um momento sagrado, onde o mundo muda de cor e o barulho da lida dá lugar ao canto da cigarra. Clara já estava melhorzinha. A perna ainda reclamava, dava umas fisgadas, sabe? Mas ela já não aguentava mais ficar presa naquela cama, olhando para o teto de madeira. A alma dela pedia ar, pedia horizonte. Com aquela muleta de goiabeira que o Lucas tinha talhado com tanto capricho, ela foi se arrastando. Toque, toque. A madeira batendo no chão de tábua corrida fazia um som seco, um som de vitória a cada passo. Lucas, que estava lá fora ajeitando umas ferramentas, ouviu. Ele correu para a porta, pronto para segurar ela se precisasse. Mas quando viu a determinação no rosto daquela moça, ele parou. Ele só ficou ali, vigiando, com os braços prontos, mas deixando ela ir sozinha. Ele sabia que ela precisava provar para si mesma que conseguia. Quando ela chegou na varanda, minha gente... a varanda! O ar ali fora era diferente. Não tinha cheiro de remédio nem de quarto fechado. Tinha cheiro de dama da noite que começava a abrir. Tinha cheiro de capim-cidreira que crescia no pé da escada. Tinha cheiro de liberdade. Clara se apoiou no parapeito de madeira rústica e encheu o peito. Ela respirou fundo, puxando aquele ar puro até o fundo do pulmão, como se estivesse bebendo água fresca depois de uma seca braba. Olha isso, Lucas, ela sussurrou, a voz embargada. Na frente deles, o céu estava dando um show. Era um misturado de laranja com roxo, com umas nuvens cor-de-rosa que pareciam um algodão doce desfiado. O sol era uma bola de fogo mansa, se escondendo devagarzinho atrás dos morros verdes. Os pássaros passavam em revoada, voltando para os ninhos, fazendo aquela algazarra de fim de dia. Lucas encostou na coluna de madeira, do lado dela. Ele não olhava para o sol. Ele olhava para a luz dourada que batia no rosto dela, iluminando os olhos castanhos que brilhavam mais que as estrelas que iam nascer. Na cidade, Clara continuou, sem tirar os olhos do horizonte, a gente nem vê o céu. É prédio, é fumaça, é fio de poste cortando a vista. A gente esquece que o mundo é bonito assim. A gente esquece que Deus pinta o céu todo dia. Ela virou o rosto para ele com um sorriso que trazia uma paz que ela não sentia há anos. Sabe, Lucas, esse lugar aqui, esse silêncio, esse verde, essa paz, deve ser assim que é o céu.
Viver aqui deve ser viver num pedacinho do paraíso. Lucas baixou a cabeça por um momento. Ele chutou uma pedrinha com a bota, pensativo. Aquele homem, tão grande, tão marcado pela vida, parecia carregar uma montanha nas costas. Ele olhou para a mata fechada, aquela mesma mata que ele usou para se esconder da dor, para fugir das lembranças da esposa e do filho que se foram. Ele olhou para a solidão das árvores, para o isolamento que ele escolheu como castigo. Ele levantou os olhos e cravou o olhar no de Clara. E minha filha, o olhar dele era sério. Não tinha sorriso, tinha uma verdade crua, doída. Não se engane com a paisagem, Clara, ele disse, a voz grave, profunda como um trovão distante. Antes de você chegar, isso aqui não era céu nenhum. O vento parou, o grilo calou, até o coração da Clara pareceu dar uma tropeçada. Lucas deu um passo para perto dela, invadindo aquele espaço de segurança, mas sem tocar nela. O silêncio que você acha bonito, para mim era grito preso. A solidão desse mato era minha cadeia. Ele respirou fundo, como se estivesse confessando um pecado. Você diz que parece o céu, mas até eu ver você naquela trilha, até eu trazer você para cá, isso aqui era meu inferno particular. Ai, minha gente, o peso daquelas palavras caiu sobre a varanda. Clara ficou sem ar. Ela entendeu. Ela entendeu que a beleza que ela via não estava na árvore ou no sol. A beleza estava na vida que ela trouxe para dentro daquela casa morta. Ela não era só uma hóspede. Ela era a luz que tinha transformado o inferno dele em algo habitável de novo. O silêncio que veio depois não precisava de palavra nenhuma. Eles ficaram ali, dois náufragos na varanda, vendo o sol sumir e a noite chegar, sabendo que, pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois estava sozinho no escuro. Sabe, minha filha, a despedida não acontece na hora do tchau. Não, a despedida começa bem antes. Ela começa quando o coração aperta sem motivo, quando o silêncio fica cheio de palavras que a gente não tem coragem de dizer. Pausa triste. Aquele dia amanheceu com cara de fim. O sol estava lá, o passarinho cantava, mas dentro da cabana o ar estava pesado. Parecia que tinha uma neblina invisível separando os dois. Clara sabia. A perna já firmava no chão. A febre tinha ido embora de vez. E a vida dela? A vida dela estava lá fora, na cidade, cobrando as contas, chamando pelo nome. Ela não podia morar naquele sonho para sempre. E o Lucas? O Lucas sabia também. Ele não era homem de prender passarinho em gaiola. Ele sabia que curou a asa para ver ela voar, não para cortar as penas. Mas como dói fazer o certo, né, minha gente? Lucas estava sentado no toco de madeira, lá na varanda. Na mão dele, o sapato da Clara. Aquele sapato simples, de couro gasto, que arrebentado a correia quando ele carregou ela nos braços naquele primeiro dia de pavor. Ele estava consertando. Com uma agulha grossa e um fio encerado, ele costurava o couro. Puxa, trava. Puxa, trava. Cada ponto que ele dava, minha filha, não era para segurar ela ali. Era para garantir que ela caminhasse segura longe dele. Ele lustrou o couro com um paninho velho e graxa, com o cuidado de quem mexe em joia. Ele queria que ela fosse embora calçada, protegida dos espinhos do mundo. Mas eu via, no jeito que ele alisava o sapato, que ele queria mesmo era ser o chão onde ela pisa. Enquanto isso, lá dentro, Clara arrumava as coisas. Ela pegou os cobertores de lã que usou naqueles dias de febre, dobrou ponta com ponta, bem direitinho, alisou as rugas do tecido. O cheiro daquela casa, cheiro de fumaça de lenha e café, já estava impregnado na roupa dela, na pele dela. Ela colocou a caneca lavada no gancho,
varreu o chão de terra batida, estava deixando tudo limpo, tudo em ordem, como se quisesse apagar o rastro dela. Mas como é que apaga o rastro que fica na alma, hein? Me diz. Eles mal se olhavam, porque se olhassem, minha filha, a represa estourava. Se o olho encontrasse o olho, o pedido de fica ia sair, ou o pedido de me leva junto. E nenhum dos dois podia fazer isso. Era a melancolia do quase. Quase um amor, quase uma vida nova, quase... Mas o destino tem dessas crueldades. Quando a tarde caiu, Lucas levantou. Ele foi até o galpãozinho do lado de fora. Clara ouviu o barulho. E aquele som... aquele som foi uma facada. Nheque! Era ele mexendo na carroça velha, passando sebo no eixo da roda para não chiar na estrada, batendo nos aros de ferro para ver se aguentavam a viagem. Ele estava preparando o transporte, estava ajeitando o veículo que ia levar ela embora para sempre. Clara sentou na beirada da cama e tampou o ouvido com a mão, porque aquele barulho de roda girando, aquele nheque-nheque seco da madeira, aquilo não parecia barulho de carroça. Naquele silêncio triste da roça, aquilo soava igualzinho a uma sentença de solidão sendo assinada. Ai, minha filha, sentar à mesa para comer devia ser hora de alegria, não é? De encher a barriga e aquecer o coração. Mas aquela janta, aquela janta tinha um gosto diferente. Lá fora, a noite estava quieta demais. Nem o vento se atrevia a soprar, como se a natureza toda tivesse prendendo a respiração, sabendo que aquela era a última vez que os dois iam partir o pão juntos naquela casinha de madeira. Na mesa, só tinha o essencial: um prato de sopa de fubá com couve, fumegando, soltando aquele cheirinho de conforto que abraça a gente por dentro. A luz da vela tremia no centro da mesa, desenhando sombras compridas nas paredes, fazendo o rosto do Lucas parecer esculpido em pedra e o da Clara parecer pintura de santo. Mas a comida, minha gente, a comida descia arranhando. Sabe quando a garganta fecha? Quando tem um nó, um caroço de angústia que não deixa nada passar? Pois é, Clara levava a colher à boca, soprava devagarzinho o vapor, mas o gosto era de saudade. Antes mesmo de ir embora, ela já sentia falta daquilo. Eles comiam devagar. Ninguém tinha pressa de acabar, porque acabar o prato significava apagar a luz, dormir e acordar para o dia do adeus. O feijão, Clara disse, quebrando o silêncio só para não ouvir o barulho do próprio coração. O feijão tá macio, Lucas, tá no ponto. Lucas levantou os olhos do prato, mas não olhou para ela de imediato. Olhou para a chama da vela. Deixei de molho desde cedo. Ele respondeu, a voz grave, baixa. Tem que ter paciência para o grão amolecer. Amanhã, ela tentou de novo, buscando assunto, buscando qualquer coisa que não fosse a partida. Amanhã a estrada deve estar seca, né? O sol estalou forte hoje. Tá seca, sim. O barro firmou. A carroça não vai atolar. Eram conversas de nada, minha filha. Falavam do tempo, do telhado que precisava de uma telha nova, do café que ia ser colhido mês que vem. Palavras vazias que eles jogavam no ar só para preencher o espaço, para fingir que estava tudo normal. Mas debaixo da mesa, as mãos estavam fechadas, tensas, e o olhar dele... o olhar daquele homem. Enquanto Clara falava sobre a chuva ou sobre o sal da sopa, Lucas não prestava atenção na comida. Ele estava ocupado demais gravando ela. Sabe quando a gente quer decorar um caminho para não se perder depois no escuro? Lucas olhava para Clara desse jeito. Ele olhava para o jeito que uma mecha de cabelo caía na testa dela e ela colocava atrás da orelha. Olhava para o curvo do pescoço dela quando ela baixava a cabeça. Olhava para os cílios dela, para a boca, para as sardas pequenas no nariz. Ele estava bebendo a imagem dela.
Ele estava guardando cada detalhe na gaveta da memória, trancando as 7 chaves, porque ele sabia que, a partir de amanhã, a memória ia ser o único sustento dele. Clara sentiu. É claro que sentiu. Mulher sente quando é olhada com essa profundidade. A pele queima, o arrepio sobe. Ela parou com a colher no meio do caminho. O silêncio voltou, mas agora mais pesado, carregado de uma tristeza mansa. Ela pousou a colher no prato. O barulho do metal batendo na louça soou alto, como um sino. Clara levantou o rosto e encontrou os olhos dele. Aqueles olhos pretos, fundos, que antes eram só escuridão e agora tinham um brilho úmido. Lucas, ela chamou num fio de voz. Ele não respondeu, só esperou. Clara engoliu o choro que queria subir. Ela precisava saber, ela precisava ter certeza de que não ia deixar terra arrasada para trás. Você... Ela hesitou, mordendo o lábio. Você vai ficar bem sozinho aqui, depois que eu for? A pergunta ficou pairando no ar, misturada com o cheiro da sopa e da cera derretida. Lucas respirou fundo. Ele olhou ao volta, para a cabana simples, para as paredes de madeira que foram testemunha da dor dele e agora da cura dele. Ele olhou de volta para Clara, e com uma sinceridade que doeu na alma de quem ouvia, ele disse: Antes de você chegar, Clara, eu não vivia aqui. Eu só esperava o tempo passar. Eu era acostumado com o silêncio. O silêncio era meu vizinho, meu parente. Ele esticou a mão sobre a mesa, num impulso, quase tocando a mão dela, mas parou no meio do caminho, fechando os dedos em punho sobre a toalha de retalhos. Eu estava acostumado a ser sozinho. Ele completou, a voz rouca, quase falhando. Mas agora que eu sei como é ter luz nessa casa, agora vai ser diferente. O silêncio vai gritar o teu nome. Ai, minha gente. Clara abaixou a cabeça para esconder a lágrima que teimou em cair dentro do prato de sopa, porque não tem solidão pior do que aquela que vem depois da gente conhecer a companhia. Pois é, minha gente, o dia amanheceu chorando. Sabe quando o céu fica daquela cor de chumbo baixo, encostando na copa das árvores? Nem o galo teve coragem de cantar forte naquela manhã. Parecia que o mundo todo sentia a dor daquela despedida. Eles saíram cedo, com o sereno ainda molhando a grama. A carroça velha rangia, nheque, nheque. Aquele barulho monótono marcava o tempo que ia se esgotando. Clara ia sentada no banco de madeira, enrolada num chale, balançando conforme a roda batia nas pedras do caminho. Ela olhava em volta. Engraçado, né, minha filha? Dias atrás, aquela floresta parecia um monstro para ela. Parecia cheia de dentes, de veneno, de perigo. Agora ela olhava para as samambaias gigantes, para os troncos grossos cobertos de musgo e via beleza, via um lar. A mata não tinha mudado, o que mudou foi o olhar dela. O amor faz isso com a gente, ele limpa a vista. Lucas ia quieto, segurando a rédea do cavalo pampa. Ele olhava fixo para frente, para o caminho de terra vermelha que serpenteava morro abaixo. O ombro dele estava tenso, duro. Ele não queria chegar no fim daquela estrada. Se pudesse, fazia aquele caminho durar a vida inteira. Mas a estrada de chão acabou, e de repente o silêncio sagrado da roça foi rasgado. Um caminhão passou zunindo no asfalto lá na frente, levantando poeira e fumaça preta. O barulho feriu os ouvidos. Era o mundo lá fora, o mundo da Clara, gritando que a hora tinha chegado. Lucas puxou a rédea devagar. O cavalo parou na beira do asfalto, no limite entre o paraíso verde e a correria cinza da cidade. Chegamos, ele disse. A palavra saiu seca, curta. Lucas desceu da carroça primeiro. A bota dele bateu pesado no chão. Ele deu a volta e parou do lado dela. Estendeu os braços para ajudar ela a descer, já que a perna ainda não estava 100%.
Clara apoiou as mãos nos ombros largos dele. Ele segurou na cintura dela firme. Por um instante, enquanto ela descia, os corpos ficaram colados de novo. O cheiro dele, cheiro de mato, de suor limpo, de homem trabalhador, invadiu o nariz dela pela última vez. Quando os pés dela tocaram o chão, ele não soltou logo. Ficou ali, segurando a cintura dela, olhando para baixo, para os olhos dela. Obrigada, Lucas. Por tudo. Pela vida. Clara sussurrou, com a voz trêmula. Ele soltou ela devagar, como se estivesse soltando um pedaço do próprio corpo. Enfiou a mão no bolso do casaco surrado e tirou um saquinho de pano, amarrado com barbante. Toma, ele disse, estendendo a mão grossa. Clara pegou. Era leve, mas tinha um cheiro forte, cheiro de cura. O que é isso? As ervas, Lucas respondeu, desviando o olhar, meio encabulado. A arnica, o guaco, aquelas que você veio buscar quando tudo aconteceu. Eu levantei de madrugada enquanto você dormia e fui catar. Estão frescas. Ai, gente. Clara apertou aquele saquinho contra o peito. Ele não tinha só salvado a vida dela da cobra. Ele tinha lembrado do motivo dela estar ali. Ele tinha cuidado do sustento dela, da necessidade dela, mesmo com o coração dele partindo. Aquilo não era um maço de mato, minha filha. Aquilo era amor em forma de folha. Sabe, minha filha, tem barulho que a gente nunca esquece. E não é barulho de trovão nem de bicho bravo. Às vezes, o som mais triste do mundo é o chiado de um ônibus velho parando na beira da estrada. O ônibus da aviação São Cristóvão apareceu na curva, levantando uma nuvem de poeira vermelha que sujou o verde da mata. Ele parou com um solavanco, bufando fumaça preta, cheirando a óleo queimado e diesel. Aquele cheiro forte, químico, brigou com o cheiro doce do mato, como se fosse um aviso. O mundo lá fora é duro, menina. Lucas não se mexeu. Ele ficou parado ao lado da carroça, segurando o chapéu de palha nas mãos, amassando a aba com os dedos grossos. Ele não disse, fica. Ele não disse, eu te amo. Homem da roça, quando sente demais, trava a língua. A dor é tanta que não cabe na palavra. Clara subiu os degraus do ônibus. A perna dela, aquela que foi mordida, nem doeu. O que pesava ali eram os pés que pareciam de chumbo se recusando a levar ela para longe. Ela sentou na janelinha, daquelas que trepidam quando o motor ronca. O vidro estava meio sujo de terra, mas dava para ver. O motorista engatou a primeira, o ônibus deu aquele tranco para frente, e foi aí, minha filha. Foi aí que o coração dela rasgou de vez. Ela olhou para trás, Lucas estava lá, um ponto firme no meio da poeira que baixava. Ele parecia uma estátua de sal, olhando fixo para o ônibus que levava a luz da vida dele embora. A estrada começou a correr. As árvores passavam rápido, borradas, e a imagem do Lucas foi ficando pequeno, até virar só um pontinho escuro na imensidão daquela estrada de terra, até sumir na curva. Clara encostou a testa no vidro frio. O ônibus balançava, sacolejava, mas ela não sentia nada disso. Ela levou a mão ao peito, apertando a blusa com força. Lembra da picada da jararaca? Lembra do fogo, da queimação, do medo da morte? Pois eu te digo, minha filha, aquilo não foi nada. A picada da cobra feriu a carne, o remédio curou. Mas essa dor agora, essa dor de deixar para trás quem a gente aprendeu a amar, essa doía mais. Era uma dor funda, seca, que não sangrava para fora, mas inundava por dentro. Era um veneno chamado saudade. E para esse, o Lucas não tinha feito remédio. As lágrimas desceram quentes, lavando o rosto dela,
pingando no colo onde estava o saquinho de ervas. Ela olhou para a estrada de asfalto que começava a aparecer lá na frente, cheia de carros, de pressa, de barulho, e no meio do choro, uma pergunta ecoou na cabeça dela, mais alta que o motor do ônibus. Você tá voltando para casa, Clara. Mas onde é que tá o seu lar agora? É no apartamento frio da cidade? Ai, minha filha, dizem que o ser humano acostuma com tudo. Mas eu te digo uma coisa: acostumar com o que é ruim é o pior castigo que a gente pode ter. A cidade grande engoliu a Clara de volta. E como a cidade é barulhenta, meu Deus do céu! Não é aquele barulho de vida, de cachoeira caindo ou de vento na folha seca. É barulho de raiva. É buzina gritando, é motor roncando, é gente falando alto no celular sem olhar para o lado. Clara caminhava pela calçada de cimento encardido. O sol ali não aquecia, ele só ardia. A luz batia no vidro dos prédios e cegava a vista. Não tinha sombra de árvore para refrescar, só sombra de concreto gelado. Ela voltou para a lida dela. Tinha que vender as ervas, né? Precisava pagar o aluguel daquele quarto abafado onde ela morava. Ela armou a banquinha dela na feira, como sempre fez. Óleo guarco para tosse, arnica para dor, ela oferecia, a voz saindo mecânica, sem alma. As pessoas passavam correndo. Ninguém tinha tempo. Eram rostos fechados, preocupados com o relógio, com o dinheiro, com a pressa. Clara olhava para aquelas mãos estendidas, pegando o troco, e lembrava das mãos do Lucas, mãos grossas, calejadas, sujas de terra, mas que seguraram ela com tanto cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Ali na feira, ela estava rodeada de gente, esbarrando em ombro de estranho a toda hora, mas nunca se sentiu tão sozinha na vida. O dinheiro entrava no bolso, as contas eram pagas, mas o peito... O peito estava oco. Parecia que tinham arrancado o recheio da vida dela. Tudo ali parecia sem cor. O céu da cidade era de um azul desbotado, sujo de fumaça. As roupas das pessoas eram cinza, preto, marrom. Cadê o verde vivo da mata? Cadê o dourado daquele pôr do sol na varanda? Cadê o brilho no olho do Lucas? Quando a noite chegava, Clara voltava para o apartamento. Ela trancava a porta e o silêncio do quarto vazio gritava mais alto que a multidão lá fora. Ela sentava na beira da cama e levantava a barra da saia. Ali estava a marca. A cicatriz da picada da jararaca já estava fechando. A pele estava rosada, repuxada. Qualquer um que olhasse ia dizer: nossa, que ferida feia! Mas Clara passava o dedo devagarzinho em cima daquela marca e fechava os olhos. Aquilo não era feio para ela. Aquilo era a prova de que tudo foi verdade, de que ela esteve lá, de que ela foi salva, de que por alguns dias ela foi importante para alguém de verdade. Uma lágrima escorreu, solitária, pingando em cima da cicatriz. Foi aí que ela percebeu a ironia triste do destino, minha filha. Veja só como são as coisas. Lá no mato, ela quase morreu pelo veneno de uma cobra. O corpo dela tremeu, suou, sofreu, mas a alma estava viva, pulsando, cheia de esperança. Aqui na cidade, o corpo estava são, o coração batia no ritmo certo, não tinha veneno no sangue. Mas Clara percebeu, com um aperto de doer o fundo do ser, que ela tinha sobrevivido à jararaca, mas estava morrendo aos pouquinhos, dia após dia, envenenada pela tristeza de viver sem ele. Sabe, minha filha, o tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente tem pressa, quer tudo para ontem, mas o coração tem um relógio próprio que só anda quando está em paz. Pausa reflexiva. Passaram-se semanas, semanas arrastadas,
cinzentas. Clara tentava, juro que tentava. Acordava cedo, lavava o rosto, tomava o café preto na xícara de louça fina, mas o gosto não descia. Parecia que ela estava vivendo a vida de outra pessoa, num teatro onde ela esqueceu a fala. Numa tarde de domingo, quando o sino da igrejinha do bairro bateu, ela sentiu um chamado. Não foi um grito, foi um puxãozinho suave na alma, sabe? Como se um anjo pegasse pela mão. Ela entrou na igreja. Estava vazia, num silêncio que dava gosto. Só tinha o cheiro de cera de vela queimada e de incenso antigo impregnado na madeira dos bancos. A luz do sol passava colorida pelos vitrais, desenhando anjos no chão de pedra. Clara caminhou até lá na frente, perto do altar. O passo dela ecoava, toque, toque. O som da solidão dela. Ela se ajoelhou. O joelho doeu no genuflexório de madeira dura, mas ela nem ligou. Ela precisava daquela dorzinha para sentir que estava ali de verdade. Ela juntou as mãos, fechou os olhos com força até sair estrelinha na vista e conversou com o pai. Meu Deus, ela sussurrou, e a voz dela tremeu na nave imensa da igreja. Me mostra o caminho, Senhor, porque meus pés estão aqui, mas meu espírito ficou lá no meio do mato. Isso é loucura da minha cabeça ou é o Senhor me chamando? Ela ficou ali, quieta, esperando. Não desceu o raio do céu, não, minha filha. Deus não precisa fazer estardalhaço para falar com a gente. A resposta veio de dentro, veio numa lembrança. De repente, a mente dela voou de volta para aquele dia terrível e sagrado. Ela sentiu de novo o puxão no vestido. Frá! Na hora, ela tinha pensado que era a violência, que era o fim. Mas ali, ajoelhada na presença de Deus, ela entendeu tudo com uma clareza de água de mina. Aquele gesto bruto do Lucas, aquela força que ele usou para rasgar a roupa dela, aquilo não foi agressão. Aquilo foi a maior prova de amor que ela já tinha recebido na vida. Ele não teve medo de parecer ruim, não teve medo de machucar o orgulho dela, contanto que salvasse a vida dela. Ele sugou o veneno, ele sujou a boca de sangue, ele carregou o peso dela. Quem, na cidade grande, faria isso por ela? Quem rasgaria sua própria reputação para salvar o outro? Ninguém. Aqui fora é tudo por favor e com licença, mas ninguém estende a mão na hora do aperto. Clara abriu os olhos e, minha gente, o olhar dela tinha mudado. A dúvida tinha ido embora, varrida pelo vento do Espírito Santo. Ela levantou do banco. Não levantou devagar, não. Levantou num pulo, com uma energia que ela não sentia há muito tempo. Enxugou as lágrimas com as costas da mão e sorriu. Um sorriso bobo de quem descobriu um segredo. Ela saiu da igreja quase correndo. Chegou no apartamento e foi direto para o guarda-roupa. Puxou aquela mala velha que estava lá em cima, pegando poeira. Jogou a mala na cama. Começou a abrir as gavetas. Mas veja bem, minha filha, ela não estava arrumando mala para passar o fim de semana. Não, senhora. Ela pegou as roupas simples, as calças jeans, as blusas de algodão, o casaco de lã. Deixou para trás os sapatos de salto, as joias falsas, as roupas de festa. Aquilo não servia mais. Aquilo era fantasia. Ela dobrava cada peça com uma decisão firme. Cada peça que entrava na mala era um pedaço da vida velha que ela estava encerrando. Ela não ia visitar o Lucas. Ela ia voltar para casa. Ela ia largar o conforto do chuveiro elétrico e da internet para viver a verdade do amor no meio do mato. Quando ela fechou o zíper da mala, zip, o som foi definitivo. Ela olhou para o apartamento vazio uma última vez, pegou as chaves e respirou fundo. O peito dela estava leve, leve porque agora ela sabia. A vida simples é que é a vida chique de verdade, porque é a única que preenche o coração. Pois é, minha filha, dizem que o bom filho a casa torna, mas ninguém conta pra gente como as pernas tremem nessa hora. A
Ah, a volta é sempre mais comprida que a ida. Parece que cada passo pesa uma arroba. Clara desceu na beira daquela estrada de terra, no mesmo lugar onde o ônibus tinha levado ela embora semanas atrás. O sol já estava baixando, pintando o céu daquele laranja queimado que só tem na roça. Mas dessa vez, veja só, dessa vez ela não estava de vestido leve arrastando no chão, não senhora. Ela estava prevenida. Vestia uma calça jeans grossa e nos pés um par de botas de couro de cano alto, dessas que protegem a canela, que espinho não fura e dente de cobra não alcança. A vida ensina, né, minha filha? E a Clara aprendeu na dor. Ela entrou na trilha. O cheiro da mata veio receber ela, aquele cheiro de terra molhada, de folha podre que vira adubo, de vida brotando. Antes aquele cheiro dava medo nela. Agora parecia perfume de casa. Parecia que as árvores estavam se curvando para ela passar, sussurrando: "Bem-vinda de volta, menina." Mas se a mata estava calma, o coração dela, virgem santa, o coração parecia um potro chucro querendo pular do peito. Enquanto ela caminhava, pisando firme nas folhas secas, craque, 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 a cabeça dela não parava. A dúvida, minha gente, é um bicho que rói a gente por dentro, pior que cupim em madeira velha. E se ele tiver trancado o coração de vez? O suor descia frio pelas costas dela. Não era cansaço da subida, não. Era medo. Medo de ter percebido tarde demais que o lugar dela era ali. Medo de encontrar um Lucas diferente daquele que cuidou dela. Ela apertou a alça da mala com força até os dedos ficarem brancos. Continuou subindo. Cada curva do caminho trazia uma lembrança. Aqui foi onde ele me carregou. Aqui foi onde ele parou para eu beber água. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a trilha se abriu. Ela chegou na clareira. A casinha de madeira estava lá, do mesmo jeitinho, as tábuas gastas pelo tempo, o telhado coberto de limo verde, a varanda torta. Clara parou de respirar. Ela ficou estática, feito poste, olhando para a casa. E foi aí que um frio gelado subiu pela espinha dela, minha filha. Um frio que não tinha nada a ver com o vento da tarde. Ela olhou para a chaminé. Aquela chaminé de tijolinho que o Lucas cuidava com tanto zelo, não tinha fumaça. Ai, meu Deus, na roça, casa sem fumaça na chaminé no final da tarde é sinal ruim. É sinal de fogão frio. É sinal de que não tem café passando, não tem feijão cozinhando, não tem calor. O silêncio na clareira era pesado. Não se ouvia um machado batendo, nem o cavalo relinchando no pasto. Nada. Só o vento assobiando triste nas frestas da madeira. O medo tomou conta dela de um jeito que a picada da jararaca nunca fez. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Será, meu pai? Será que ele foi embora? Ou será que aconteceu alguma coisa pior? Ela largou a mala no chão, puf, e correu. Correu em direção à porta fechada, com o grito preso na garganta e o pavor de ter chegado tarde demais. Ai, minha filha, o desespero tem uma força que a gente desconhece. Clara subiu aqueles degraus da varanda de 2 em 2, o coração batendo na garganta, feito passarinho preso na gaiola. Ela segurou a maçaneta de ferro frio e girou com força. Nada. Trancada. A madeira rangeu, resistindo, como se a casa inteira tivesse fechada para o mundo, igualzinho ao dono dela. "Lucas!" ela gritou. A voz saiu aguda, arranhada pelo medo. Bateu na porta com a palma da mão aberta. Tum, tum. O som ecoou oco lá dentro. Parecia casa abandonada, sabe? Aquela quietude que dói no ouvido. Nenhuma resposta. Nem barulho de passo, nem cadeira arrastando. Só o vento zombando dela, balançando o sino dos ventos feito de bambu que pendia no beiral. O pânico começou a subir pelas pernas dela, gelando a barriga.
Será que ele morreu? Pensamento ruim vem rápido nessas horas, né? Ela não esperou. Desceu da varanda tropeçando e correu para os fundos da casa, onde ficava o quintal, a horta, o lugar da lida dele. O mato estava alto ali, minha filha. As ervas daninhas estavam querendo engolir os canteiros de remédio, sinal de que as mãos do jardineiro não passavam por ali faz tempo. E foi lá Perto da pilha de lenha que ela viu, Lucas estava sentado num toco de peroba velha. Ele estava de costas para ela, os ombros caídos, curvados para frente, como se carregasse o peso do céu nas costas. A camisa dele, sempre tão alinhada dentro da calça, estava meio solta, amassada. Clara parou. O peito dela doeu de ver. Aquele homem que parecia uma fortaleza, que tinha força para rasgar tecido grosso com a mão e carregar gente no colo, parecia até encolhido. Ela deu um passo, pisando leve na grama, e viu o que ele tinha nas mãos. Ai, gente, segura o coração agora. Ele não estava segurando ferramenta, nem facão, nem enxada. As mãos dele, aquelas mãos grossas e calejadas, seguravam com uma delicadeza tremenda um pedaço de pano. Era a barra do vestido dela, aquele pedaço que ele rasgou com os dentes e com a força do desespero naquele dia na mata, para amarrar a perna dela e estancar o veneno. Ele passava o polegar em cima do tecido devagarzinho, vai e vem, como se estivesse fazendo carinho numa lembrança viva. Ele olhava para aquele trapo como se fosse a única coisa de cor que restou no mundo dele. Lucas parecia ter envelhecido 10 anos em algumas semanas. A barba estava por fazer, o cabelo despenteado. A tristeza tinha cavado rugas no rosto dele que nem o sol da roça tinha conseguido fazer antes. Clara sentiu as lágrimas subirem quentes. Ela engoliu o choro para a voz sair firme. Lucas, ela chamou. Foi um sussurro, mas no silêncio daquele quintal soou como um trovão. Ele parou. A mão dele congelou em cima do tecido. Ele não virou rápido, não. Ele virou devagar, com o corpo pesado, como quem tem medo de estar ficando louco, como quem acha que está ouvindo vozes da própria saudade. Quando os olhos dele encontraram os dela, minha filha, o rosto dele se desfez em espanto, os olhos arregalaram, a boca entreabriu sem sair som. Ele olhava para ela parada ali, de botas e calça jeans, iluminada pelo sol da tarde, como se estivesse vendo uma assombração, ou melhor, como se estivesse vendo um milagre. Sabe, minha filha, tem momento na vida que o tempo para, o relógio esquece de andar, o vento esquece de soprar e o mundo todo fica preso num único olhar. Então o Lucas levantou daquele toco devagar. Parecia que ele estava com medo de fazer movimento brusco e a imagem da Clara sumir, feito neblina quando o sol nasce. Ele piscou 1, 2 vezes. As mãos dele tremiam. Tremiam tanto que aquela tira de pano sujo de sangue, aquela lembrança da dor, escorregou dos dedos dele. O pano caiu na terra, silencioso. E foi como se junto com aquele pano caísse todo o peso que ele carregava nas costas. Clara não esperou mais nem um segundo. Ela não caminhou, não, minha gente. Ela correu. As botas dela bateram forte no chão batido do quintal. Tum, 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 anunciando que ela era de carne e osso, que ela era real. Ela se jogou nos braços dele. E dessa vez não foi para fugir, nem para lutar. Ela se jogou com a força de quem se joga na vida. O choque dos corpos foi forte. Lucas agarrou a cintura dela, levantando ela do chão, apertando tanto que parecia querer fundir a alma dela na dele.
Ele afundou o rosto no pescoço dela, sentindo o cheiro de cabelo limpo, de sabonete, misturado com o suor da viagem. E aí, minha filha, aconteceu o que a gente quase nunca vê na roça. O homem forte desmoronou. Lucas soltou um gemido fundo, rouco, que veio lá das entranhas, e começou a chorar. Não foi choro bonito de novela, não. Foi choro de homem bruto, choro soluçado, choro de quem segurou a barragem por tempo demais e agora a água arrebentou tudo. O corpo dele sacudia nos braços dela, as lágrimas dele molhavam o ombro da Clara, quentes, pesadas. Eu pensei que tinha te perdido, ele gaguejou, a voz falhando, grossa e embargada. A casa ficou grande demais, Clara. O silêncio ficou alto demais. Sem você, o sol nascia, mas não clareava nada aqui dentro. Clara segurou o rosto dele com as duas mãos. A barba dele arranhava a palma da mão dela, mas aquilo era o carinho mais gostoso do mundo. Ela olhou bem no fundo daqueles olhos marejados, vermelhos de tanto sofrer calado. Ela viu a dor dele. Viu que aquele dia na mata ele tinha tirado o veneno da perna dela, mas tinha ficado com o veneno da solidão no peito dele. Ela sorriu e as lágrimas dela se misturaram com as dele, virando uma água só. Shhh! Ela acalmou ele, encostando a testa na dele. Aquele dia, Lucas, você rasgou meu vestido para salvar minha vida. Você tirou o veneno de mim. Ela respirou fundo, enchendo o pulmão com o ar puro daquela floresta que agora era o lar dela, e sussurrou a promessa que fechava o ciclo. Agora é a minha vez. Eu voltei, meu amor. Eu voltei para curar você. Pois é, minha filha, o tempo passa devagar na roça, mas ele não para. E quando a gente vê, a semente que a gente plantou com lágrima já está dando flor. Pausa com som de passarinhos e vento nas árvores. 6 meses se passaram desde aquele dia. Se você chegar na clareira hoje, não vai mais ver aquela casa triste, cinzenta, com cara de abandono. Não, senhora. Hoje a janelinha da cozinha tem uma jardineira cheia de gerânio vermelho, balançando com o vento. A chaminé? A chaminé está sempre soltando aquela fumacinha branca com cheiro de bolo de milho e café fresco. Lá fora, no canteiro, a gente vê 2 vultos, o Lucas e a Clara. Eles estão ajoelhados na terra, lado a lado. As mãos deles estão sujas de barro, mas é uma sujeira abençoada, sujeira de quem está cuidando da vida. O Lucas parou um pouco a lida para limpar o suor da testa. Ele olhou para Clara. O rosto dele não tem mais aquela sombra pesada. Agora, quando ele sorri, os olhos sorriem junto, cheios de luz. Clara levantou a barra da calça para coçar o tornozelo. E ali, bem na batata da perna, o sol bateu naquela marca, a cicatriz. Não era mais aquela ferida feia, aberta, sangrando, que fez ela gritar de pavor. Agora era só um risquinho branco, fino, quase sumindo na pele. Clara passou o dedo em cima daquela linha branca. Sabe o que ela pensou? Ela não lembrou da dor da picada, ela não lembrou do medo da morte. Ela lembrou da força das mãos do Lucas rasgando o vestido dela. Veja como a vida é misteriosa, meu filho. No começo dessa história, a gente achou que aquele rasgo era violência. A gente achou que o sangue era tragédia. Mas foi aquele rasgo que deixou o veneno sair. Foi aquele susto que fez a Clara acordar para a vida que ela tinha esquecido. Às vezes, Deus permite que a vida da gente seja rasgada. Permite que a gente sangre, que a gente chore, que a gente se perca no meio do mato escuro. Mas é porque às vezes é só na ferida aberta que a luz consegue entrar.
Lucas viu ela olhando a cicatriz. Ele não falou nada, só esticou a mão suja de terra e segurou a mão dela. Apertou forte, um aperto que dizia: eu tô aqui e daqui eu não saio nunca mais. Eles se olharam e, naquele silêncio gostoso da mata, onde só se ouvia o coração bater, eles entenderam que o amor verdadeiro não é aquele perfeitinho de conto de fadas. O amor verdadeiro é aquele que chupa o veneno da nossa alma, que carrega a gente no colo quando a gente não consegue andar e que planta flor na janela da nossa solidão. Ai, minha gente, que história, né? A vovó fica até com o olho cheio d'água. Minha filha, meu filho, se você gostou de acompanhar a jornada da Clara e do Lucas, se você acredita que Deus escreve certo por linhas tortas e que não existe ferida que o amor não cure, faz um favor para a vovó. Deixa o seu gostei aqui embaixo, é só clicar no dedinho para cima e se inscreve aqui no canal, tá bom? Porque a vovó tem muitas outras histórias guardadas no baú do coração para contar para vocês. Fiquem com Deus, meus netinhos queridos. Um beijo na alma de cada um. E lembrem-se, o que hoje é rasgo e dor, amanhã vira cicatriz de vitória. Até a próxima.